A graça e a paz de Cristo Jesus. Aqui quem vos fala mais uma vez é o pastor Edmário. Eu congrego na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis e continuamos mais uma vez com a nossa série de vídeos da exposição do livro do profeta Jeremias. E hoje estaremos no livro do profeta Jeremias, capítulo de número 43. E você que está se sentindo edificado, consolado, encorajado pelas palavras do nosso canal, inscreva-se no nosso canal, canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal para que este vídeo chegue a mais pessoas, para que este vídeo edifique a vida de mais pessoas e que possamos assim caminhar no crescimento e no conhecimento de Cristo Jesus, ou seja, no crescimento na graça e no conhecimento, para a honra e glória do nosso Deus. Então vamos agora estar orando ao Senhor, para que o Senhor nos dirija em tudo. Nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença queremos te agradecer mais uma vez pela Tua graça sobre nós. A Tua graça é melhor que a vida. E por isso, ó Deus, através do Teu Espírito Santo, que possamos, ó Deus, estarmos atentos à Tua voz através da Tua Santa Palavra e que possamos, Senhor, ouvir e praticar, Senhor. Sermos verdadeiramente consolados, exortados e edificados no Teu nome. Que o Teu Espírito Santo venha a operar, abrindo os entendimentos neste momento. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Então vamos iniciar assim nossa exposição. E nosso tema é esse, o sinal de Deus para a obediência. Jeremias 43. Portanto, esse capítulo é o prosseguimento do capítulo 42, onde um povo rebelde, desobediente, quis receber uma mensagem de Deus através do profeta Jeremias. E quando recebe essa mensagem que contrariava seus planos de ir para o Egito, esse povo recebe o sinal de Deus para a obediência. Em primeiro lugar, o sinal de Deus para a obediência é aquele que é antecipado pela pregação da mensagem de Deus. O sinal de Deus para a obediência é aquele que é antecipado pela pregação da mensagem de Deus. Vamos ver os versículos 1 ao 7. Tendo Jeremias acabado de falar a todo o povo todas as palavras do Senhor seu Deus, palavras todas com as quais o Senhor seu Deus o enviara, então Azarias, filho de Osaías, e Joanã, filho de Careá, e todos os homens soberbos, dizendo a Jeremias: é mentira isso que dizes. O Senhor nosso Deus não te enviou a dizer: não entreis no Egito para morar. Baruque, filho de Neerias, é que te incita contra nós para nos entregar nas mãos dos caldeus, a fim de nos matarem ou nos exilarem na Babilônia. Não obedeceu, pois, Joanã, filho de Careá, e nenhum de todos os capitães dos exércitos, nem o povo todo à voz do Senhor para ficarem na terra de Judá. Antes, tomaram Joanã, filho de Careá, e todos os capitães dos exércitos a todo o resto de Judá, que havia voltado dentre todas as nações para as quais haviam sido lançados para morar na terra de Judá. Tomaram aos homens, às mulheres e aos meninos, as filhas do rei e a todos que Nebuzaradã, o chefe da guarda, deixara com Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, como também a Jeremias o profeta e a Baruque, filho de Nerias, e entraram na terra do Egito, porque não obedeceram à voz do Senhor, e vieram até Táfnis. Vamos então à explicação desses 7 versículos. Enfim, nestes primeiros 2 versículos foi revelado o caráter soberbo e insolente dos homens que vieram se consultar com Jeremias, ou seja, já tinham tomado sua decisão de desobedecer a Deus. Por isso acusaram o profeta de mentiroso, dizendo que toda a mensagem era sheker, falsidade. Esse termo representa palavras ou atividades no sentido de não estarem baseadas em fatos ou na realidade, como no Salmo 38:19, que essa palavra é usada para a ideia de sem causa.
em Êxodo 20:16, como testemunha falsa, e Deuteronômio 19:18, acusação falsa. Os versículos seguintes mostram como desobedecer a mensagem de Jeremias, inclusive arrastando o profeta até o Egito. Táfnis aqui é muito provavelmente a terra localizada na parte oriental da delta do Nilo, ou seja, a foz do rio, na fronteira de Goze. Ironicamente, eles pensaram que sua segurança estaria no lugar de sua escravidão histórica. Rebelaram-se contra a pregação da mensagem de obediência e arrependimento diante do Senhor. Então, antes de Deus apontar o sinal do seu juízo, apontar o sinal para a devida obediência, sempre é lançada a sua palavra, sempre a sua palavra é pregada. E vamos agora à aplicação. Na mensagem de Jeremias, antes do sinal do cumprimento da mensagem de Deus, houve uma pregação de arrependimento. Assim, toda a pregação do Evangelho passa por arrependimento. Vou até corrigir aqui, né? E aí temos a passagem bíblica de Atos dos Apóstolos 3,19. Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados. Essa é a pregação de Pedro. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Atos 17, versículos 30 a 31. Essa foi a pregação de Paulo em Atenas, e ela sempre passou, assim como a de Pedro, falando sobre arrependimento. Então isso quer dizer o seguinte, a mensagem para todos os homens hoje é uma mensagem de arrependimento, de entender que o que afasta o ser humano de Deus é o pecado, e pecado só se remedia com arrependimento e fé no Salvador. Não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. Lucas 5,32 disse assim o Senhor Jesus. E essa é a missão que Jesus realizou, e essa é a missão que ele comissionou à sua igreja. Tudo isso leva à ideia de, se com tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então, dessa forma, tudo passa por arrependimento, tudo passa pela fé salvadora em Cristo Jesus. Sempre passa por isso. Isso é evangelho. O que passa disso não provém de Deus. Porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E a grande preocupação nos dias de hoje das pessoas é as pessoas quererem ser felizes, mas na realidade, felicidade sem Deus não adianta. Verdadeira felicidade é renunciar à felicidade e pensar somente em glorificar a Deus. Porque as demais coisas serão acrescentadas conforme está em Mateus 6. Em segundo lugar, o sinal de Deus para a obediência é aquele que representa a firmeza dos preceitos de Deus. Versículo 8. Então veio a palavra do Senhor a Jeremias em Táfnis, dizendo: Toma contigo pedras grandes, encaixa-as na argamassa do pavimento, que está à entrada da casa de Faraó em Táfnis, à vista de homens judeus, e dize-lhes: Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: Eis que eu mandarei vir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e porei o seu trono sobre estas pedras que encaixei. Ele estenderá o seu baldaquino real sobre elas, virá e ferirá a terra do Egito. Quem é para a morte. Quem é para o cativeiro. E quem é para a espada. Lançará fogo às casas dos deuses do Egito e as queimará. Levará cativos os ídolos e despiolhará a terra do Egito, como o pastor despiolha a sua própria veste. E sairá dali em paz.
Quebrará as colunas de Bet-Semes na terra do Egito e queimará as casas dos deuses do Egito. E aí temos a explicação desses versículos. Deus ordenou que Jeremias fizesse um sinal do castigo iminente sobre o Egito e aos desobedientes. Os versículos 9 e 10 mostram que a argamassa do pavimento se refere ao teto de barro de uma varanda de tijolos. Isso representa o pedestal sobre o qual Nabucodonosor construiria seu trono. Baldaquino tem o significado incerto. Alguns sugerem tapete do trono, outros tendas de governo. Seja como for, o símbolo é de poder real. Meu servo fala da soberania de Deus em usar pessoas para cumprir seus desígnios. O versículo 12 mostra que despiolhará. É uma comparação de como um pastor examina as suas vestes para retirar os piolhos. Assim a Babilônia examinaria o Egito para tirar a sua riqueza. O versículo 13 mostra que Bet-Semes tem o significado de a casa do sol, mais conhecida como Heliópolis, cidade-sol, ou seja, seria Beit Shemesh, no hebraico. Então temos aí. Agora vamos à aplicação. Então vemos esse sinal que Jeremias foi ordenado fazer para o cumprimento da palavra de Deus. E aí vamos à aplicação. Deus determinou o castigo dos desobedientes através do rei da Babilônia, mostrando que a palavra de Deus não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não fará, ou tendo falado, não cumprirá. Números 23, versículo 19. Então a imutabilidade de Deus está revelada aqui nesse texto bíblico. E aí prosseguimos na pessoa de Cristo no Novo Testamento. Disse Jesus: passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mateus 24, versículo 35. Outro aspecto é a perfeição dos mandamentos de Deus. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Então fala das perfeições de Deus até nos seus próprios mandamentos. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que vos tenho dito são Espírito e são vida. João 6, 36, 63. Então aí está o que disse o Senhor Jesus. A perfeição dos seus ensinos, a perfeição dos seus preceitos é demonstrado dessa forma. Elas trazem vida. Assim, o sinal de Jeremias mostra que Deus usa sinais para mostrar sua graça e sua justiça. Mas só quem pode nos tornar justos é Cristo. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Então, o prazer de quem está em Cristo é esse. É o prazer de gloriarmos-nos na esperança da glória de Deus. Mais importante do que carro, casa, comida, dinheiro, qualquer bem material. E de várias pessoas ao nosso redor, mesmo familiares. Familiares são apenas dádivas que Deus nos dá para melhor administrarmos aquilo que Ele nos concede por misericórdia. Mas a nossa alegria, o nosso maior prazer sempre deve ser a presença de Deus. Concluindo, o sinal de Deus para a obediência é aquele que é antecipado pela pregação da mensagem de Deus. Então, toda pregação que mostra o nosso sinal de obediência, ela deve sempre envolver arrependimento e fé no Salvador Jesus Cristo. Isso é evangelho. Segundo, o sinal de Deus para a obediência é aquele que representa a firmeza dos preceitos de Deus. Ou seja, esse sinal, todo sinal para a obediência mostra que essa obediência ela é desfrutada em reconhecermos a imutabilidade de Deus, que Deus é fiel, Deus não muda, e principalmente as suas palavras nos transformam, as suas palavras nos tornam justos e nos trazem a paz que tanto necessitamos. Porque
fomos justificados por Ele, e sendo justificados por Ele, temos a nossa certeza da presença constante de Deus na nossa vida. É isso que nos motiva a caminharmos todos os dias. É isso que nos motiva a trabalharmos. É isso que nos motiva a estudarmos. É isso que nos motiva a interagirmos com as pessoas. É isso que nos motiva a sermos misericordiosos, a sermos perdoadores, a sermos pessoas que a cada dia mais queremos sim sermos reconhecidos como servos de Deus, porque estamos caminhando para a Nova Jerusalém, que é nos prometida, onde não haverá dor, não haverá tristeza, não haverá sofrimento. Por isso louvamos ao Senhor. Louvado seja Deus. Vamos então para o nosso momento de oração. Vamos agora sim para o nosso momento de oração. Eu quero destacar aqui, tá? Quero destacar aqui nesse momento que estarei orando, né? Quero destacar o consolo à família do nosso irmão Ronaldo, que temos orado constantemente, né? A família dele, né? Do irmão Ronaldo, já que o irmão Ronaldo faleceu durante a semana. E agora estarei orando pelo consolo à sua família, nosso irmão Ronaldo, da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, do Grupo Nazireu. Então, estarei orando, incluindo assim nessa oração, e também os demais familiares, das famílias também que tiveram perdas na Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, também a família da avó de nossa irmã Lívia. Tá? Estaremos assim orando para a honra e glória do nosso Deus, e também orando, como sempre, pelos enfermos, tais como a irmã Lucimar, tais como também a irmã Giselda, o irmão Walter, a irmã Sônia, né? Também o Gilmar, filho do presbítero Gilson, da Terceira Presbiteriana de Nilópolis. Então, e aqui eu quero incluir também a irmã Valéria, né? A irmã Valéria, irmã do presbítero Sérgio, da Igreja Presbiteriana de Chatuba, e também a irmã Jane, esposa do presbítero Jorge, também da Igreja Presbiteriana de Chatuba, e todos os demais irmãos pelos quais eu tenho orado, da Terceira Igreja Presbiteriana de Nilópolis, e também da Congregação Batista Memorial de Olinda, né? Os irmãos da Igreja Evangélica Missionária Ministério de Apoio, né? E nossos amigos pastores presbiterianos, né? E nossos intercessores e intercessoras, que temos assim, temos continuado a orar durante esse longo tempo. Curve sua cabeça, você que está ao alcance da minha voz, ore junto comigo e creia sempre nessa palavra, orai sem cessar. E também essa seguinte palavra: pedi, dar-se-vos-á, batei e a porta se abrirá, buscai e achareis. Confiamos assim nas palavras do Senhor Jesus e também nas palavras inspiradas pelo Espírito Santo, escritas pelos apóstolos. Vamos orar então em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor nosso Deus e nosso amado Pai, diante da Tua presença, queremos Te agradecer, Senhor, pela oportunidade de buscarmos a Tua face. E queremos também, Senhor, que Tu venhas a visitar os enfermos agora. Ó Deus, porque a Tua palavra diz, Senhor, que a oração do justo pode muito em seus efeitos. Então cura, restaura, transforma a vida, Senhor, dos enfermos, ó Pai. Restaura, cura, Senhor. Cada um dos que estão aqui me acompanhando, Senhor, possam ter seu familiar, possa ter a si próprio curado e restaurado, Senhor. Porque Tu és o médico dos médicos. E aqueles que precisam de libertação sejam libertos, Senhor. Aqueles que precisam de uma porta de emprego, de negócio, de trabalho, recebam em nome de Jesus. Aqueles que precisam de uma causa na justiça ser vencida, tenham essa vitória. Aqueles que precisam de necessidades serem supridas, sejam supridos. E aqueles que estão angustiados, aqueles que estão deprimidos, aqueles que estão ansiosos,
Ó Deus, em nome de Jesus, liberta essas vidas, transforma essas vidas, restaura essas vidas. E que, ó Deus, no caso específico dos ansiosos, que eles, ó Deus, em nome de Jesus Cristo, confessem seu pecado e a cada dia abandonem-o e possam exercer fé na tua presença. Porque a tua palavra diz que não andeis ansiosos. Então, ansiedade é pecado. Mas sempre em tudo há um remédio. Se confessarmos os nossos pecados, tu és fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como está em 1 João capítulo 1, versículo 9. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Muito obrigado. Tua palavra é luz para o nosso caminho e lâmpada para os nossos pés. Então, Senhor, dá-nos um final de semana abençoado, uma semana inteira abençoada na tua presença, Senhor. Muito obrigado por tudo, Senhor, porque tu és fiel. Em nome de Jesus. Amém. Então, estamos aqui encerrando e você continue nos acompanhando pelo canal Pregador Fiel Reformado de Cristo. Pregador Fiel Reformado de Cristo. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Curta, compartilhe e inscreva-se no canal. Bom? E comente. Por que não comentar? Comente quando você tiver acesso. Comente para a honra e glória do Senhor. Está bem? E na próxima semana estaremos expondo Jeremias capítulo 44. Então, assim, recebam a bênção. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a consolação, o poder e a virtude do Espírito Santo sejam sobre todos vós e sobre todo o povo de Deus espalhado pela face da terra. E assim, todos nós dizemos amém. Seja uma bênção por onde passares.